meu amigo, nosso amigo aqui do Espaço Azorte. Hoje a gente está aqui para conversar com vocês e falar um pouquinho mais sobre florais de Bach. Meu nome é Ana Cristina, eu sou terapeuta holística do Espaço e eu trabalho, além de florais de Bach, com outras terapias, mas florais de Bach é uma terapia que me encanta muito. Muita gente me pergunta o que é, né? Como é que funciona, como agem os florais de Bach, do que se trata os florais de Bach, porque eu acredito que, como a maioria dessas pessoas, a maioria de vocês já tem ouvido falar algum dia, de alguma forma, florais de Bach, mas não fica muito claro, né? Então hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre isso e, de antemão, eu já coloco para vocês que a gente está à disposição de vocês aqui, para aquilo que vocês precisarem. Vem fazer uma visita para a gente, vem conhecer o espaço. Se você já veio no espaço, vem tomar um café com a gente, vem, né, matar saudades, que a gente sempre sente saudades de vocês. Mas, como eu ia dizendo, a gente está aqui hoje para falar sobre florais de Bach, né? Florais de Bach são essências que são provenientes de flores, né? Essas essências, elas trabalham com o nosso vibracional, né? No corpo, mas através de vibrações. As terapias vibracionais, elas trabalham muito isso, né? Trabalham com nossos sentimentos, trabalham com o mental, para trazer à tona o que está interferindo e que está indo muito para o físico. Que a gente não se dá conta disso, mas no nosso dia a dia a gente vai somando coisas, vai trazendo coisas que às vezes nem são nossas, e aí quando a gente vai ver, a gente está doente, não sabe nem o que aconteceu. Uma gripe pode ter sido proveniente de uma coisa dessas, tá? Um travamento na coluna pode ser proveniente de uma coisa dessas, né? Então, lá na década de 30, o Dr. Edward Bach, que é um médico inglês, ele começou a ver que as doenças, elas tinham causas, né? Não era só uma doença e pronto. E aí ele começou a pesquisar e desenvolveu esse método, né, da terapia dos florais de Bach, com 38 essências. Todos nós passamos por essas 38 essências durante a nossa vida. Porque essas essências, elas são essências para o medo, elas são essências que vão nos dar, às vezes, mais confiança para coisas que a gente não está conseguindo. Elas são essências que trabalham muito com os nossos problemas do dia a dia, com as dificuldades que a gente tem no dia a dia, né? E cada uma é direcionada para alguma coisa. Por isso que, às vezes, as pessoas perguntam: eu tive um problema e a minha amiga falou que eu podia tomar floral tal, porque para ela ajudou. Mas o problema dela não necessariamente tinha a mesma causa desse seu problema. E aí a pessoa fala assim: eu tomei floral, não resolveu. Por quê? Porque então floral com medo. Existe mais de um floral com medo. Depende do que eu tenho medo. Qual é o problema? E o que gerou isso? O que veio antes desse medo? Por isso que é interessante a gente conversar sempre com um profissional. E não pegar uma tabelinha e sair por aí e falar: eu estou com medo por causa disso. Funciona? Funciona, mas não necessariamente vai ali na causa do seu problema. E é isso que o Dr. Edward Bach falava, né? Vamos tratar a causa. Porque assim, eu tenho uma dor, eu preciso sarar, né? Eu preciso tratar essa dor. Então, eu vou no médico, ele vai me dar um remédio. Mas eu também precisaria saber a causa da dor. Por quê? Senão essa dor vai ser recorrente, né? Sempre eu vou estar tendo a dor, porque a causa dela, ela continua lá. E é isso que a gente faz com os florais de Bach. A gente vai buscar, através de uma conversa, um bate-papo, o que está acontecendo? O que está gerando isso? Né? Então, assim, para quem são os florais de Bach? Quem pode tomar? Como funciona? Todo mundo pergunta isso, né? Qualquer um pode tomar? Tem contraindicação?
Tem, né? Qualquer um pode tomar florais de Bach. Não tem contraindicação nenhuma. Por quê? Muitas pessoas confundem os florais de Bach com fitoterapia. E é muito diferente. A fitoterapia, ela usa o princípio ativo da planta, da flor, enfim. E o princípio ativo, ele é, na verdade, a base química, né? Então, precisa se tomar cuidado. Você não sai aí fazendo fitoterapia indiscriminadamente. Os florais de Bach não. Eles trabalham com o energético da planta. E como é que funciona isso? Essa energia da planta, ela é extraída através da ação solar, tá? Então, assim, é colocado numa terrina de água a planta, a flor, e ela vai ser deixada no sol algumas horas, por tempo determinado, num período determinado, tá? Tudo muito regradinho, não é qualquer hora do dia, tal, não, tá? Ela é bem regradinha. E aí, essa água, ela vai absorver através da radiação do sol, ela vai absorver essa energia da flor. E com essa água é feito o preparado, que a gente chama de estoque, que a gente chama de base, para fazer o frasco floral de tratamento, tá? Então, assim, para fazer a essência mãe, né? Que depois a gente vai diluir no frasco de tratamento. Então, não tem química, por isso qualquer pessoa pode usar. Só que não dá para você usar o mesmo floral para a mesma coisa, porque não necessariamente elas têm realmente o mesmo fundamento. Então, por exemplo, vai chegar para o terapeuta uma pessoa que fala assim: olha, eu tô aqui travado das costas, eu não sei o que me aconteceu, e assim, me falaram que de repente um floral podia me ajudar. Como é que você pode me ajudar, Ana? E aí a gente vai sentar, vai bater um papo, né? E conversando com essa pessoa, eu vou investigando, ele vai me dando informações que vão direcionando qual é a questão dele. E de repente a gente vê que assim, ele tem coisas muito rígidas, vamos colocar assim, né? Que muitos conceitos, muitas crenças, né? A vida dele é toda regradinha, tem que ser assim, não pode desviar um pouquinho, porque senão não tá legal, tá? Aí o que acontece? De tão rígido, tão rígido, tão rígido, com o tempo, isso vai ser somatizado e vem para o corpo. O corpo absorve essa rigidez e vai dar o travamento que todo mundo fala nas costas, né? Na coluna. Estou lá, estou travado, rígido, né? Então, para essa pessoa, a essência dele seria o rock water, que vai trabalhar com esses processos dele. Por que é tão rígido? Por que tem que ser assim, né? Não que vai transformar a pessoa, né? Os florais, eles não estão aqui para mudar ninguém. Eles estão aqui para auxiliar a pessoa, né? Aí, logo na sequência, entra na minha sala uma pessoa que fala assim: Ana, eu tô dura, travada, me ajuda, né? E aí eu vou sentar. É fácil, não é? Acabei de dar rock water ali, é a mesma coisa? Não, não é. Porque aí, conversando com essa pessoa, eu vejo que ela é uma pessoa muito pra dentro, muito retraída, que não divide seus problemas com ninguém, né? Que ela acha que, né, vai atrapalhar, que ela tem que ser autossuficiente, né? E aí o que acontece com essa autossuficiência? Gera tensão. E aí, em decorrência disso, muita tensão, autossuficiência, também gerou o travamento nas costas. É a mesma essência? Não, são comportamentos totalmente diferentes. O que gerou uma coisa não é o que gerou a outra, tá? A essência para essa pessoa seria o ultraviolet, distinta totalmente. Aí assim, tem floral para ansiedade. Aí muita gente vai lá na farmácia e fala assim: eu quero um floral para ansiedade. E
sai tomando indiscriminadamente. O que é um floral da ansiedade? Por que eu sou ansiosa? Ou, será que eu sou ansiosa? Ou eu estou ansiosa? Estou ansiosa com o quê? Proveniente de quê? Né? Às vezes eu estou ansiosa porque eu vou ter uma prova. E aí, eu vou tomar o mesmo floral de uma pessoa que é ansiosa por natureza, desde que nasceu. Não vai funcionar da mesma forma, né? TPM. Existe floral da TPM? Não, não existe um floral universal da TPM. Mas os florais de Bach funcionam muito bem. A gente tem muito sucesso com a TPM, com florais de Bach. Mas por que não tem um floral universal para a TPM? Vamos lá, a gente sabe que durante a TPM existe um processo hormonal assim, muito grande acontecendo com cada mulher. Esse processo hormonal para cada uma vai trazer uma coisa diferente de acordo com o hormônio que mexe mais e com aquilo que essa mulher é mais sensível. Tá? Então você vai ver que tem mulheres que elas querem matar todo mundo. Elas ficam nervosas, elas ficam irritadíssimas. Outras ficam tristes, choram à toa. Outras têm necessidade de comer chocolate. São os mesmos sintomas? Não, mas tudo é TPM. Mas então o que acontece? Cada uma tem um desequilíbrio que quando está na TPM, ele é aflorado. E aí a gente vai trabalhar com a TPM dela em cima disso. E funciona? Aí sim funciona. Mas um remédio universal para TPM dentro dos florais, não existe. Tá? Então assim, são 38 essências. Essas 38 essências têm combinações infinitas, né? Eu costumo dizer que as essências elas são amiguinhas, né? Elas andam juntas sempre que precisam, elas se auxiliam, né? Elas são companheiras de fato, mas não necessariamente é preciso colocar todas elas. Vai depender de cada pessoa e qual é a questão dessa pessoa, né? E o que acontece com o ser humano, né? De repente você vem para mim com uma questão X. E a gente vai trabalhar em cima disso. Mas eu costumo dizer que o ser humano ele é feito uma cebola, né? Ele não é uma coisa rígida, né? São camadas, né? Em camadas e camadas. Então, assim, quando eu estou trabalhando assim lá com a camada superficial, a primeira camada, quando a gente resolve isso, tem aquela que vem por baixo, que na verdade era aquela que gerava aquela camada de cima superficial, né? Então, quando a gente começa um trabalho com os florais, normalmente a gente vai trabalhar assim, né? Sempre com a questão que é a causa, mas existe a causa da causa, muitas vezes. Então, assim, as pessoas me perguntam, quanto tempo que dura um tratamento com floral? Isso é muito relativo. Depende da pessoa, depende das questões. De repente, você vem para mim com uma questão assim, Ana, eu vou prestar o vestibular e eu preciso ficar calmo, eu preciso manter a minha disciplina. Então, assim, tem um floral para isso? Tem um floral para isso. Vai funcionar rápido? Vai. Se a pessoa fizer a lição de casa, né, que eu costumo dizer, não adianta você vir para mim achar que o floral vai fazer milagre se você não tomar o floral direitinho, né? Tem motivo. 4 vezes ao dia, 4 gotinhas embaixo da língua, tá? Se eu fizer esse trabalho direitinho, é rápido, tá? O resultado é rápido e assim, ela veio para isso. Muita gente vem e fala assim, olha, eu vou viajar, tenho um monte de medo de avião, como é que eu faço? Também, só que assim, por que o medo do avião? Normalmente, essa pessoa que vem com medo de avião, a gente vai fazer um trabalho, porque aí ela vai falar para mim, olha, não, de verdade, né? Tenho medo de avião, mas aí tomando floral eu percebi. Então assim, vem a linha cebola, como eu tinha falado, e a gente faz um trabalho mais amplo, mas resolve para coisas, né, específicas? Resolve. Os florais, assim, eles são muito usados nas nossas transições de vida, né? Nascimento, casamento, morte, enfim, tudo que na verdade
florais, eles nos ajudam, nos auxiliam muito nessas fases, tá? E criança, né? Criança funciona legal? Funciona. Com criança, o trabalho normalmente é mais rápido. Por quê? A criança, ela não teve tempo ainda de enraizar aquelas coisas, os conceitos, né? Então, o floral, a energia do floral consegue fluir melhor nessa criança e aí o resultado é mais rápido, né? Porque não tem bloqueios. A criança não tem isso. Como os bichinhos, né? A gente trabalha muito floral com bichinho, também dá um resultado muito legal, né? Então assim, de repente eu tenho um cachorrinho lá, que eu deixei ele lá sozinho o dia inteiro, precisei sair para trabalhar, e quando eu chego, o cachorrinho destruiu a casa, comeu o sapato, fez xixi em cima da cama, tudo isso porque ele estava morrendo de raiva, né? Muitos de vocês estão se identificando com isso. Então esse é um cachorrinho raivoso, um cachorrinho que se vinga, né? Então o cachorrinho Rolly, que a gente costuma falar, né? Que é a essência que a gente usaria para esse cachorrinho. Já tem outro bichinho que fica moadinho, que fica triste, né? Ele desenvolve até um probleminha físico para chamar a sua atenção quando você chega, né? Então assim, é o mesmo floral? Não. Não é porque o bichinho, os dois estão carentes. Os dois queriam atenção. São florais distintos. Mas funciona muito rápido com o bichinho, porque o bichinho também não tem esses bloqueios que a gente, com o passar dos anos, vai adquirindo, né? E aí, então, para o bichinho fica mais fácil. Então, assim, os casos superficiais, esses casos tipo, olha, vestibular, avião, não sei o quê, normalmente um frasco floral resolve. Outros casos, varia, né? Varia de acordo com a questão de cada um. Outra coisa que eu gostaria de contar para vocês é sobre o RESP, né? Todo mundo deve ter ouvido falar de RESP. Ah, você não tá bem, toma RESP, né? Todo mundo fala isso. Não tá legal? Toma RESP. Realmente, o RESP, ele é, a gente costuma falar que ele é o SOS dos florais, ele é um pronto-socorro. Mas você só vai no pronto-socorro quando acontece um acidente, né? Então, existem pessoas que tomam RESP diariamente, todos os dias da vida. Essas pessoas, elas estão se reequilibrando? Ela está se reequilibrando diariamente, mas ela não está indo na questão de fato. Então ela fica, né? Mas não resolve o problema. Ela não olha para a questão para poder resolver. Então o RESP, a função do RESP não é essa, né? A função do RESP é realmente te resgatar, né? Se você a tradução RESP do inglês para português, resgate. A função dela é essa, é te resgatar. Eu sofri um trauma, eu sofri uma perda muito grande. Eu estou com um problema, né? Sim, é um SOS. Quando eu sofro um acidente, eu vou para o pronto-socorro, né? Mas não é para você tomar o RESP para o resto da vida. Não é essa a função do RESP, tá? Então, assim, basicamente, é isso que eu tinha para contar para vocês sobre os florais. Eu me encantei com os florais quando eu fiz a terapia de florais de Bach. Por isso eu fui estudar os florais de Bach, conhecer os florais de Bach, porque para mim os florais fizeram assim um grande milagre. Então foi assim meu caminho dentro dos florais de Bach, né? Através de um tratamento que eu fiz, e na verdade esse foi o meu caminho para as terapias holísticas, né? Eu entrei aí para as terapias holísticas pelo floral de Bach, né? Então, assim, você que tem curiosidade, quer saber um pouquinho mais, ou de repente você quer ser um terapeuta floral, por que não? A gente está aqui à disposição de vocês, não só para as terapias, né? Se você quiser vir para as terapias, a gente está aqui para ajudar vocês, mas a gente também tem os cursos de floral. A gente tem um curso para você que quer só conhecer os florais de Bach e de repente cuidar do seu bichinho, do seu marido, dos seus filhos, do seu pai, sua mãe, né, das pessoas próximas e queridas, mas a gente também tem os cursos para você que quer ir além, quer se aprofundar mais, quer ser um terapeuta, ou não quero ser um terapeuta, mas eu quero ter esse conhecimento, né?
disposição, dá uma ligadinha pra gente, o telefone está aparecendo aí embaixo da tela. Então assim, vem conhecer, vem tomar um café com a gente está aqui te esperando e aí a gente vai te dar todo o suporte que você precisa. Obrigada, fiquem na paz, namastê.